Meus amigos da nossa nova TV comunitária, mais uma vez com vocês, sempre trazendo uma personalidade da nossa cidade de Mogi das Cruzes. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a minha amiga, Maria Imaculada, professora, escritora, não é? Essa amiga que realmente tem uma obra muito bonita. Maria, tudo bem? Tudo bem, Cícero. Prazer estar aqui com você. É interessante que você é uma pessoa doante, né? Mas a gente, como você falou, você faz um trabalho fora de Mogi também, não só em Mogi, né? Isso é interessante para a gente ver que muitos escritores e artistas plásticos mogianos mesmo ficam quase na cidade. Mas você é mogiana mesmo, não? Não, eu nasci em Minas. Minas. Isso, e no sul de Minas, região de Itajubá. Na região de Itajubá? Mas eu morei em São Paulo muitos anos, no Paraíso. Certo. Depois nós mudamos para Mogi, né? Mas você começou a estudar lá em Minas? Sim, eu fiz história lá, na faculdade lá. Tá. Faculdade de História, depois eu fiz pedagogia e especialização nessa área em São Paulo. Em São Paulo, daí você foi morar em São Paulo? Fui morar em São Paulo, no Paraíso. No Paraíso. E lá de São Paulo que você veio para Mogi. E o seu marido, você conheceu em São Paulo ou em Mogi? Em São Paulo. Ah, em São Paulo? Em São Paulo. São Paulo. E você tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Bom, nós íamos para Mogi mais devido ao trabalho dele, né? Nós não conhecíamos Mogi. E conhecer Mogi foi uma surpresa, né? Então acabamos ficando por aqui, onde nasceram nossos 2 filhos. Ah, nasceram aqui? Nasceram aqui. Mogi é interessante, a cidade de Mogi é uma cidade que está tão próxima de São Paulo, porque nós estamos aí a 50 quilômetros da Praça da Sé, não é? A 52 quilômetros do mar e a 40 quilômetros de Cumbica. Né? Então nós estamos numa área bem localizada e é interessante, tão próxima de São Paulo, mas ela não perdeu ainda a característica de cidade interiorana, né? Mas é interessante isso. Eu já percebi, porque tem cidades do interior que tem mais características de São Paulo, de capital, do que próprio Mogi, né? Agora tem um crescimento muito grande, né? Mas você vê, você praticamente mora dentro de São Paulo e com aquela vivência do interiorano, peculiar, da né? pessoa tranquila, Sim. né? Mas quando vim para Mogi, eu adorei isso. Quando eu vim para cá, achei lindo isso. Porque em São Paulo, eu já sentia saudade das minhas raízes, né? Quando vim para Mogi, uma cultura diferente. Mesmo de onde, em relação a onde eu morava, também achei diferente. Mas um diferente bom, né? Você estava num lugar lá em Itajubá, aquela região lá. Conheço, já estive várias vezes lá. Fui lá ver aquele observatório lá. Sim. Muito bonito. Brasópolis. É lá em Brasópolis. E fui várias vezes em Itajubá, né? E um clima muito bom, né? Clima bom, gente boa. Mas, então você tem essas raízes, hein, que é importante. Agora, você chegou a dar aula dentro daquilo que você se formou? Sim, eu lecionei muito tempo. Em Minas mesmo comecei a lecionar. Eu comecei até eu era menor, tive até licença na época para fazer isso, em substituição, né? O que fez com que eu acumulasse pontos muito antes de terminar a faculdade. Depois em São Paulo, continuei lecionando, eu lecionava na Avenida Paulista, no colégio que tem meu nome, Maria Imaculada, e no Rodrigues Alves, que é em frente ao Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista. Fui também na Rua João Cachoeiro, Itaim Bibi, no Jardim Europa, né? Foi muito bom mesmo, eu adorei essa experiência, porque é realmente... Quando eu escolhi, optei pelo magistério, foi por vocação mesmo. Bom, eu costumo dizer que o artista, vamos dizer, o escritor, o jornalista, todo esse pessoal que está na área de comunicação, professor, a pessoa que vive a área de comunicação, a área das artes, teatro, a área das artes, né? São pessoas que não colocam o dinheiro na frente. É verdade. Porque se você colocar o dinheiro na frente, você não faz a sua obra. É verdade. Você não faz a sua obra. Né? Tem pessoas que perguntam para mim, porque quando eu falo que já vendi 500 mil livros, a primeira coisa que a pessoa pergunta para mim é quanto que eu guardei, quanto que eu tenho na poupança. Ninguém pergunta o que estes livros interferiram na sociedade, nas pessoas. Interessante.
o que uma peça de teatro interfere, o que uma obra de arte interfere. E a professora também, né? Porque também. Hoje, infelizmente, mudou muito, né, Marina? Mudou muito, porque você veja que eu estou achando que vai acabar até o professor, né? Olha, Cícero, é o seguinte, há um tempo atrás não era assim. Os alunos eram mais obedientes, eu não nem cito essa palavra obediente, que hoje em dia nem se usa mais. Comportamento. Mas o comportamento era melhor, respeitava mais os professores, enfim, o próprio sistema de vida era diferente. Mas é que eu acho que os pais participavam mais na educação dos filhos. Não, mas eu queria o seguinte, olha, hoje os pais, as mães trabalham fora, já é um fator também que esse distanciamento também dos filhos fez com que eles ficassem mais alienados, enfim, o próprio computador, a própria televisão, então eles ficam longe desse diálogo familiar, eu acho que isso que dificultou bastante. Mas eu acho que eu até sou favorável já não é movimento mais, já é uma realidade, a libertação da mulher, porque eu acho que não podemos fazer lei para mulher e lei para homem. Isso no passado se fazia leis para mulher e lei para homem. Né? Não, leis é para seres humanos. Né? Mas eu acredito que com essa libertação da mulher, o lar, como você falou, a mulher teve que trabalhar, porque eu acho que o caso da mulher ir para o serviço, eu acredito que seja o seguinte, é devido ao consumismo. No passado, nós não tínhamos um consumismo que temos hoje. Então, esse consumismo é necessário que se aumente a renda da família para você ter um consumismo. O filho quer um tênis de marca, né? Ou antigamente você tinha, por exemplo, um tipo de batom. Hoje tem aí 50, 500 tipos de batom, perfumes, roupas. Tudo carro, mudou, né? Tudo mudou. Então não dá para através de um fator só. Mas eu acho que os pais começaram a jogar para a escola as responsabilidades da educação. E não é assim. O professor tem ali, ele tem um conteúdo a ser ministrado, ele tem muito encargo sobre si. E mais o cuidar de criança, ele tem diferenças individuais, né? Tantos alunos, ele cuidar da educação dessas crianças. E tem outro, ele nem pode interferir em certos aspectos também que são bem pessoais, né? E tem fatores, ou seja, tem características que a criança tem que trazer de casa. Mas o lar, como não existe mais o lar... então, exatamente. Não existe o lar. Decorrência, né? Como a mãe vivia no lar. Minha mãe, 90% da minha juventude, da minha parte, né, da minha formação, sempre foi minha mãe que fez meu almoço, minha mãe que lavava minha roupa, minha mãe que me ajudava a fazer lição, era a família. Exatamente. A família participava. Então, hoje você vê, chegar um ponto, eu fiquei conhecendo um caso aí, já tem vários, que a família está adquirindo carro para as empregadas, porque a empregada vive mais com os filhos do que com os pais. A empregada tem que levar na escola, levar no balé, levar não sei aonde, então tem que comprar um carro para a empregada. Você como as coisas estão mudando, né? Comprar carro. Eu nunca imaginei na minha vida que poderia um dia acontecer isso. Né? Então, agora, a educação é a base de tudo, mas eu estava fugindo um pouco do campo que eu falei para você, da tradição do professor, que do jeito que vai, nós vamos ter monitores, talvez. Monitores, não professor, monitor, porque é tudo com tecnologia. Os quadros, não vai ter mais quadro negro que ela vai com o dedo lá, puxa isso, puxa aquilo, vai para cá, tá vendo? Então, nós vamos ter monitores. Mas aí que está, monitores. O que é que substitui um ser humano? Nada. Eu entendo, mas... Porque o monitor não tem alma, jamais substituirá um professor. Mas é isso que vem o materialismo, e as pessoas pensam somente no dinheiro. Né? E é complicado. Igual, por exemplo, você fez aquele comentário, né? O que dinheiro trouxe para você? Muitas pessoas pensam, ganha muito com escritor, etc. Mas tem valores que não se compram. Né? O que eu quero dizer, eu estava comentando com você no bastidores, é o seguinte, é interessante, eu sei a obra que o Mozart deixou, só que eu não sei os bens que ele deixou, nunca me interessei em saber. Faleceu agora, né, a nossa querida Hebe Camargo, e eu sei da obra dela. Agora, se ela deixou alguma coisa material, não sei, a obra da pessoa. Então, quando você vê um artista,
um artista, um escritor, né? Um próprio professor, até comentei outro dia com um amigo meu, o professor, o piso do professor, o piso do jornalista é R$ 1.500. O professor, quando aposenta, se ele aposentar se ele aposentar com 2, 3 salários mínimos, o que consegue um professor? Se conseguir, é uma casinha para morar e um saláriozinho para poder viver a vidinha dele. Por quê? Porque o ganho é muito pequeno. Mas a questão é isso, de se priorizar, né, as coisas. Acho que um país tem que priorizar saúde e educação. O restante é decorrência, né? Infelizmente, nós vemos que não é assim. Nós estamos conversando aqui no estúdio com a minha amiga Maria Imaculada, professora e educadora, escritora também. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e na volta vamos conversar um pouco sobre os livros da Maria Imaculada, sobre a poesia, sobre esse trabalho dela. Prezado amigo Cícero Buarque, que apesar da vizinhança das eleições, dessa vez não é candidato, meus amigos telespectadores, hoje vou responder a pergunta da dona Maria das Graças. Diz ela, através do e-mail, que o marido sofreu um acidente e passou a receber auxílio acidente do INPS a partir de agosto de 2011. E que ela achou pouco, claro, porque o auxílio acidente é 50% do salário mínimo, do salário que ele ganhava. Eu queria saber se é só isso que tem a ganhar. Bem, dona Maria das Graças, o caso é o seguinte: um mesmo fato pode dar origem a vários benefícios diferentes, vários direitos diferentes. Assim como os dedos que saem da mão. Se a senhora imaginar a mão como fato e os dedos como direitos diferentes. Então, um deles é o direito ao auxílio doença acidentária, que o senhor Mário já recebeu. Outro é o auxílio acidente, que ele recebe atualmente. Outro é o direito de indenização civil a ser exigida da empresa, se ele puder provar a culpa da empresa na ocorrência do acidente. Outro é seguro particular, se ele tiver. Outro, seguro de vida em grupo. Então, há um leque de possibilidades, de modo que sua resposta não tem jeito de ser pela televisão. Aí, se a senhora nos der a honra da visita lá no nosso escritório, ou mandar mais detalhes através do e-mail epaminondas@cy.com.br, ou solicitar através da televisão ao próprio Cícero, nós procuraremos prestar mais esclarecimentos. Mas o ideal é ir pessoalmente para que se possa examinar a documentação. Sempre às ordens. Muito obrigado. Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização. Escritório de Advocacia Doutora Epaminondas Nogueira. 40 anos de advocacia.
Meus amigos, estamos novamente com vocês aqui, conversando com a minha amiga Maria Imaculada, professora, educadora e escritora e poetisa. Você já tem uma ramificação da poesia, dos seus antepassados, né? Já tem uma raiz poética na veia, né? Já. Meu pai, por exemplo, já ganhou muitos prêmios nacionais. Ele era escritor, jornalista, né? Fundou vários jornais em Minas também. E o interessante, e falar nisso agora, está sendo musicado um poema de meu pai sobre o hino ao Batalhão Suez. Então nós sabemos, comunicado da Paraíba, né? E eles fizeram assim uma seleção dos poemas da época. Eu fico muito feliz com isso, né? Embora falecido, o poema deixa o poeta sempre vivo. Poeta. Agora, em relação a outros parentes, eu tenho o Olavo Bilac, né? Da sua família? O Olavo Bilac, que é o Olavo Braz Martins Guimarães Bilac, que eu sou Martins por parte do meu pai. E o Menor Talpique. Minha mãe, inclusive, aprendeu a ler, poeta, minha mãe aprendeu a ler no colo dele, inclusive. Então, como você está dizendo, você que teve essa ramificação já na veia, né, da poética, né? Você acabou adquirindo uma formação oral muito grande da família sua, não? Isso, eu acho que é importante isso, formação oral. Porque eu acho que não existe nada no sangue que se passe. É algo oral mesmo, porque desde pequeno o meu pai, ele viajava muito, né, muito para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, atividades literárias, também ele era farmacêutico, e todo o tempo livre dele é dedicado à literatura. E o presente dele os presentes eram livros, né? E minha mãe também era professora e ela uma leitora e uma contadora de histórias de primeira. Isso facilitava muito. E os seus livros? Quantos livros você tem publicado? Olha, livros individuais eu devo ter uns 8. Agora, como antologia, já perdi a conta há muito tempo. Agora, em todos os bienais sempre estou presente, de forma direta ou indireta, né? Qual dos livros? Atualmente, o último livro seu? O último livro, que eu não cheguei nem a lançar muito bem, porque teve um probleminha com a editora, um problema de... Foi na editoração mesmo, mas eu não cheguei nem a culpar diretamente. Foi a correria da época da Bienal, que foi uma homenagem ao centenário da imigração japonesa, e que eu fiz assim, o objetivo meu era compilar esses dados mais restritos, assim, escrever até para adultos. Depois eu decidi fazer para criança mesmo, contando a história e a geografia da imigração. E eu pretendo relançar futuramente. Agora, você, quer dizer que o seu trabalho, você não é só poetisa, você também trabalha com história, sim, né? Com certeza. Essa parte de pesquisa minha, que eu pertenço à Palustana da História, na Ordem Nacional dos Bandeirantes, que está em recesso ultimamente, mas essa academia, então, eu tenho que sempre estar mostrando minha atividade, né? Mas, Maria Imaculada, você foi homenageada recentemente no Rio de Janeiro, né? Sim, fui. Fui receber uma moção da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e através do Instituto, né? Diploma de honra ao mérito também. E foi feita no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, onde é a sede atual da Federação Nacional das Academias de Letras. É interessante, né? Muito interessante. Você falando desse negócio da Academia Nacional de Letras, eu vejo cidades menores como Limoges, que tem Academia de Letras, tem associações culturais, né? Nós aqui na nossa cidade parece que não temos nada. Eu acho que, já falei, precisaria pegar mais. Eu tenho até vontade de montar uma ONG, mas eu acho que o poder público podia incentivar, criar alguma coisa a mais, para poder, né, a gente se reunir, né, para a gente se encontrar, porque não tem, né? Eu acho que tem atividades que nós mesmos temos que nos organizar. Agora, por exemplo, a academia já é uma coisa mais antiga, tem uma estrutura muito forte atrás, né? Não dá para se criar numa cidade. Tentaram fazer o Centro Cultural Melo Freire, parou, deu certo. Então, precisaria criar. Eu pensei em criar uma ONG que seria Artes e Letras. Uma ONG para Artes e Letras, para criar um fundo para editar os livros daqueles autores que não têm condições de editar os livros. Então, se a gente financia o livro, o Milede, entrevistei o Milede esses dias aí, e o Milede publicou um livro pela USP, né? E a USP é que vende o livro. Ela tem para poder continuar tendo fundo. Então ela fica com 80% do livro
e vai vendendo esse livro e vai editando outros livros. Então, talvez ele criar uma ONG, ler artes e letras, para a gente poder se organizar e criar um fundo, que não precisa ser muito, 100 mil, 200 mil reais, para financiar os livros dos autores, né? É uma tentativa. E aí a gente podia se reunir um local. Claro. Criar um museu do escritor mogiano seria interessante. Criar, Mogi quer ser uma cidade turística, a prefeitura poderia criar o museu do escritor mogiano. Esse espaço cultural em Mogi é bastante forte. Agora a Mogi está se transformando numa cidade turística, então era importante, eu acho que criar um museu do escritor mogiano. Mogi está sendo referência em todas as áreas, né? Fico muito feliz por estar tá. Meus amigos, foi com muita satisfação que recebemos hoje aqui no estúdio a professora educadora, poeta, historiadora, a Maria Imaculada. Professora, muito obrigado, hein, pela presença. Obrigada eu, Cícero, pela oportunidade. De você estar aqui com a gente. E parabéns por todo esse trabalho seu. Muito obrigada. Meus amigos, estamos encerrando o nosso programa de hoje e nós voltaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.